Dentre muitas coisas que fazem o Togashi ser chamado de gênio, uma das mais importantes para mim é pensar como o Hunter x Hunter tem diferentes fãs que gostam de diferentes coisas. Existem os fãs que vieram pelo sistema de poder de Nen, que é complexo e muito divertido de criar os seus próprios poderes. A gente tem os arcos incríveis e seus vilões extremamente marcantes, com tramas que vão desde um mundo paralelo no melhor estilo Pokémon e Yu-Gi-Oh!, que você tem que coletar cartas e usar elas para batalhar, desde uma possível ameaça global à humanidade vinda de formigas quimera. E mais recentemente, o Togashi fez a façanha de conquistar um novo público com a trama política e dita por muitos complicada que a gente encontra no arco da Baleia Negra, ou da Ida ao Continente Escuro, como você preferir chamar. E como se isso já não bastasse, nesse mesmo navio também tá rolando uma guerra de sucessão. 13 príncipes de um reino estão numa verdadeira guerra fria para saber quem vai ser o próximo rei. Acrescente a essa trama o fato que cada um desses príncipes recebeu uma besta de Nen, uma criatura independente que tem um poder que serve para proteger os príncipes. Mas o legal é que nem mesmo os príncipes sabem como os poderes funcionam e nem como utilizá-los. E se você quiser acrescentar mais uma camada a isso, pensa que cada um desses príncipes tem pelo menos um ou dois personagens juntos com eles, que estão ali para ajudar, atrair ou qualquer outro motivo que você possa imaginar. E aí, com toda essa mudança de status quo que a história teve, eu me peguei pensando como ela mudou em muitos sentidos, mas principalmente em escala. Já é estranho bastante dizer para quem não leu o mangá que o Gon já não tá mais presente. Então eu decidi fazer o exercício de reler o início da história para ver se eu ainda conseguia ter de novo o sentimento que me conquistou em Hunter x Hunter, a aventura e a simplicidade que ela tinha. E se por um acaso você quiser me acompanhar nessa jornada, eu vou ficar muito feliz. Eu me chamo Vivas e aqui no canal eu falo sobre obras que me fazem sentir vivo. Então se você quiser ver outros vídeos meus, confere aí no canal que você não vai se arrepender. A gente começa a história com uma narração dizendo pra gente que nesse mundo existem monstros, tesouros, riquezas e lugares inexplorados. E um destaque aqui pro monstros que vai ter entre alguns caras que poderiam ser assustadores, pra esse aqui que talvez seja o mais assustador de todos. A narração se encerra dizendo pra gente que a palavra desconhecido nesse universo parece mágica, e aqueles que são atraídos por ela são chamados de Hunter, junto da imagem desse cara que a gente sabe que é o Kaito, e pra quem só viu o anime de 2011 não tem noção da importância dele no início dessa história. Depois disso nós vemos a Ilha da Baleia, nome bem sugestivo a julgar pelo formato dela. Somos levados rapidamente a uma exploração do seu interior e de repente uma árvore grande e extremamente detalhada toma conta da página. E eu falo que a árvore foi a primeira coisa que eu vi porque só depois eu reparei que tinha um Gon grandão ali embaixo na página e só depois eu fui perceber que ele estava pescando de cima daquela árvore. Esse painel é muito lindo, é um dos mais bonitos de Hunter x Hunter na minha opinião. E eu amo demais a natureza nesse primeiro capítulo, ela é exatamente como eu acho que ela deveria ser num mundo como esse. Bonita se vista de fora e assustadora se você estiver dentro dela. Com algum esforço, Gon consegue pescar um peixe enorme e ele leva sorridente para a vila onde mora. As pessoas começam a dizer que aquilo é um feito absurdo e impressionante, já contando pra gente que ele não é qualquer garoto. E vamos combinar que é muito legal que o primeiro grande feito do protagonista não seja matar um demônio ou vencer alguém muito mais preparado que ele. É simplesmente pescar um peixe grande pra caramba, que dentro da realidade dele naquele momento da história é um feito e tanto. Vamos valorizar a simplicidade desse começo de Hunter x Hunter, porque depois a gente perde um pouco disso. Gon então vai até essa mulher que se chama Mito e diz pra ela que ele capturou o peixe, que agora é a vez dela de cumprir com a promessa. E então ele mostra pra gente e pra ela o cartão de inscrição do Exame Hunter. E pela forma como ela reage a isso e as pessoas incentivando o garoto, a gente entende que ela não gosta muito dessa ideia. E o legal é que no painel seguinte o Gon ressalta que ela o criou e sempre prezou pela honestidade. Por isso ele tá sorridente, sabendo que se ela prometeu algo pra ele, ela vai cumprir, mesmo que seja contra gosto, e é de fato o que ela faz no decorrer da história. A Mito mais uma vez se mostra chateada e diz que não tem jeito, deve estar no sangue dele. E assim a gente descobre que o pai do Gon também é um Hunter. E pra quem já tá relendo Hunter x Hunter, ver isso aqui, ver esses painéis do Jing, é impressionante como esse personagem ele é bom desde o começo. Ele é extremamente misterioso, mas o jeito que o Togashi desenha ele deixa a gente muito curioso pra entender um pouco mais de quem ele é. Eu acho que eu me empolguei aqui, mas é porque eu gosto muito desse personagem. Talvez até eu faça um vídeo sobre ele no futuro. E só pra complementar essa parte da Mito, ela também diz que não sabe como o Gon descobriu sobre o pai dele ser um Hunter. E isso logo vai ser respondido no decorrer do capítulo. Então o Gon sai empolgado e faz a sua inscrição, colocando aquele papel numa caixa de correios. E nesse momento ele é surpreendido por uma fera gigantesca, um urso enorme que sai do mato e vai em sua direção. Só que ao invés de um ataque, o que vemos é essa criatura sorrindo, e no quadro seguinte, ele e o Gon estão juntos pescando e assando os peixes. O Gon para por um momento para olhar o seu amigo peludo e parece lembrar de uma outra criatura muito parecida com ele,
Tudo isso enquanto segura um objeto, que a gente não sabia o que era até então. Agora a gente vai voltar 3 anos atrás para tentar entender um pouco mais do passado do Gon. E sinceramente o ritmo aqui estava muito gostoso, leve e divertido. As páginas são bonitas, os desenhos são muito claros. E se você tá gostando do ritmo do vídeo, não esquece de curtir e comentar o que faz você gostar de Hunter x Hunter e quais outros capítulos de mangá ou momentos você gostaria que eu trouxesse aqui para uma análise. Tamo junto! Agora voltando para a história, ainda no passado a gente vê o painel de uma fera assustadora, desenhada de uma forma completamente distorcida. E a gente tem a resposta do porquê disso logo na sequência. Ela tá diante de um pequeno Gon que tá com medo e sozinho naquele momento diante daquela criatura. E do lado dela um detalhe muito importante, um filhote, mais uma vez comunicando com a gente sobre a natureza desse mundo. Porque provavelmente ela só tá querendo proteger ele. Quando ele estava prestes a ser atingido pela garra da fera, um homem o salva, segurando uma espécie de lâmina. Ele bloqueia o ataque e não é difícil de entender que ele é o Hunter que a gente viu lá no começo da história junto com a narração. Ele identifica a espécie da fera e diz que mesmo que não queiram, uma fera dessa pode causar muitos problemas. Então ele mata a criatura e logo em sequência vai na direção de Gon e pergunta se ele tá bem. Tudo isso para quando o menino responder que sim e levantar, acertar ele com um soco na cara. E é muito legal pra mim porque o Kaito aqui não é desenhado de forma nenhuma de maneira ameaçadora, então quando ele dá um soco no Gon a gente entende que é uma clara forma de repreender o menino por estar naquela situação. E isso é representado com as falas dele na sequência, quando ele diz que ninguém deveria estar naquela floresta naquele momento. Tem uma óbvia marca da fera em uma das árvores e ele novamente mostra desgosto pelo que fez enquanto se lamenta. E é aí que ele pergunta pro Gon se os pais dele não ensinaram nada disso pra ele. E aí o Gon conta que é criado por sua tia e que seus pais morreram num acidente logo depois dele nascer. É aí que o Kaito muda de postura, pedindo desculpas e indo em direção ao filhote, agora muito assustado sem a sua mãe. O Gon pergunta o que ele vai fazer e ele diz que vai matar o filhote, afinal ele sequer desmamou e provavelmente vai morrer de fome. Mas se não morrer, crescerá com raiva dos humanos e pode se tornar uma ameaça. E aqui a gente entende um pouco do que é ser Hunter, pelo menos na perspectiva do Kaito, é se importar com a vida humana e tentar impactar o mínimo da natureza. Afinal, ele não queria matar a fera no primeiro momento, mas já que o fez, não quer deixar o filhote vivo sem chance de sobreviver, mesmo que diga que é por medo dela crescer com raiva. Eu não acredito muito nisso. E se a gente vê a perspectiva do Kaito, o Gon, por outro lado, nos mostra que talvez exista outra forma de lidar com aquela situação, algo mais instintivo. Afinal, ele pega o filhote e diz que vai cuidar dele, mesmo com Kaito dizendo que aquilo era impossível e com o filhote rasgando o peito dele. Gon permanece convicto, encarando Kaito mesmo com os olhos cheios de lágrimas e com o filhote em seus braços. Tem algo de muito bonito nessa cena, o Gon não querer que o filhote indefeso seja sacrificado porque tudo indica que ele não vai sobreviver. É como se ele estivesse vendo a ele mesmo, e se aquele filhote não teve alguém como ele teve a sua tia, ele mesmo vai ser essa pessoa. E essa atitude e expressão do Gon faz algo despertar no Kaito. Ele olha pro menino e vê alguém. Daí ele pergunta pro Gon se o pai dele não se chamava Jing, e quando o menino responde com outra pergunta, Kaito revela que estava ali para encontrar algo na ilha de seu antigo mestre, e que achar Gon foi sua grande recompensa. Um Hunter, isso é o que o Kaito diz que é pro Gon, e que o Jing, o pai dele, foi o seu mestre, ensinou a ele tudo o que ele sabia sobre caçar e sobreviver, e que se não fosse por ele, provavelmente ele ainda estaria morando nas ruas. E ele conta que o último teste que ele o deixou era o mais difícil de todos, uma caça, e a presa seria o próprio Jing, explicando por que o Kaito estava na Ilha da Baleia. Ele também conta que o Jing, o pai do Gon, não tá morto e que sua tia provavelmente mentiu pra ele porque não queria que ele seguisse os mesmos passos do pai. Mas que claramente seria algo impossível de lidar, já que o Gon tem um dos traços mais importantes de um Hunter. Um bom Hunter é adorado pelos animais. E como eu gostaria que essa frase tivesse reverberado em mais momentos da história. Eu sei que em determinado momento a história tem que ir para outros lados, mostrar mais desse mundo pra gente, mas eu acho tão bonita essa frase e eu acho que ela estar no primeiro capítulo deveria significar um pouco mais pra história. Mas eu consigo lidar com isso. Essa frase também é acompanhada pelos dois filhotes encontrando um amigo um no outro, e com a vista da licença Hunter de Kaito a gente volta ao presente, com Gon dizendo para seu amigo Kon que eles não vão se ver de novo, porque o Gon vai se tornar um Hunter. Ficou bem difícil falar Gon, Kon, Gon, espero que vocês tenham entendido. O Gon ainda complementa, dizendo que um Hunter precisa ser temido pelos animais e fazer coisas difíceis. Então, como o Kon é o rei da floresta, eles não poderiam ser amigos, e ele não quer problemas para o seu grande companheiro. Então a grande fera dá as costas e quando volta, todos os animais da floresta estão à sua volta, como se estivessem ali para se despedir do garoto.
uma forma do Togashi nos mostrar que o Gon tá errado, ou que pelo menos ele estava tentando mentir pra si mesmo, porque um Hunter, assim como o Kaito disse, é adorado pelos animais, e todos aqueles animais adoram o Gon. Ele se despede deles e começa a correr para sua casa, chegando cada vez mais perto do ponto de início da sua grande caçada. E agora só uma pausa para lembrar que se vocês estiverem gostando dessa análise / recapitulação, não deixa de curtir o vídeo, comentar o que você tá achando, o que você gosta desse primeiro capítulo de Hunter x Hunter, o que você não gosta, e também lembrar que daqui a pouco o clube de membros vai estar ativo aí no canal. Então você pode ser membro por um valor mínimo, ou você pode usar o LivePix aí também com qualquer valor para apoiar o projeto. Qualquer valor ajuda. Muito obrigado. O Gon chega em casa e vê a sua tia Mito bebendo, claramente abatida, perguntando pra ele quando ele parte. Além de perguntar se ele sabe o que o pai dele faz e que se ele se lembra que o pai dele o abandonou quando ele nasceu. E aí a gente tem esse painel do caralho que o Gon reflete nas palavras da tia e diz: Hunter, deve ser um trabalho incrível a ponto de alguém fazer isso. Então pensem aí como o Kaito influenciou o Gon. Porque claramente o encontro dele faz ele chegar nessa conclusão lá no futuro, 3 anos depois, que é o momento atual que a gente tá falando aqui. Tudo isso pro anime de 2011 decidir não mostrar essa parte da história. Não faz o menor sentido. Não tô criticando a obra de 2011 como um todo, mas claramente faz uma diferença, principalmente lá no arco de Formigas Quimera, quando você não entende muito bem porque o Gon se importa tanto com o Kaito. Eles até têm uma relação no começo do arco, mas claramente fica um pouco estranho a desproporcionalidade que o Gon reage depois que ele sabe o que aconteceu com o Kaito. Coisa que poderia ter sido muito fácil de resolver mostrando isso no primeiro capítulo, no primeiro episódio, porque é a história como ela foi escrita pelo Togashi. Tudo bem, me perdi um pouco, vamos voltar para a análise do capítulo. As palavras dele claramente afetam a tia, que apenas responde que ele é mesmo filho do seu pai. E o Gon não demonstra nenhum rancor por ele, ao mesmo tempo que respeita demais a sua tia e os sentimentos dela. Afinal, em nenhum momento ele retruca ou questiona a forma como ela pensa. Ele parece entender, na verdade, e enquanto ele limpa a sujeira que a tia dele deixou da bebedeira, ele reflete nas palavras do Kaito que o seu pai é o melhor Hunter, e achá-lo é a tarefa mais difícil de todas. Corta pro grande dia de despedida do Gon. Ele tá preparado pra ir. Ele começa a se despedir de todo mundo no cais e vemos como ele é querido em sua ilha natal. Todo mundo entrega alguma coisa pra ele e deseja boa sorte. E no meio da multidão surge sua tia, que pede desculpas e revela que Jing nunca abandonou o Gon. Ela na verdade entrou na justiça pra ter a guarda do menino. Gon responde à tia dizendo que sabia que era mentira. E mesmo que ele não tenha dito que estava tudo bem, ele sorri e abraça aquela que cuidou dele desde sempre, demonstrando sua gratidão e carinho, entendendo que ela fez aquilo porque ela amava ele e só queria o melhor pra ele. O Gon sobe no barco e se despede prometendo que voltará sendo o melhor Hunter de todos. Aí a gente vê esse painel muito legal do Gon vendo a Ilha da Baleia de longe, né? A primeira vez que ele tá saindo dela e a última vez que ele vai ver ela por um bom tempo. Poderia acabar aqui, que já teria sido um capítulo perfeito pra começar uma história. Mas o Togashi queria mostrar pra gente que o mundo Hunter é um pouco mais do que só aquilo que a gente tinha visto até agora. Porque na sequência o Gon é questionado por alguns outros candidatos Hunter nesse barco. Que esse papo dele de vou ser o melhor Hunter, vou ser o Super Hunter, pode gerar alguns problemas pra ele ali dentro. Até porque todos os anos são mais de 1000 candidatos que decidem se tornar um Hunter e apenas alguns poucos conseguem. Será que aquele garotinho vai conseguir? Essa é a promessa e pergunta final do primeiro capítulo de Hunter x Hunter. E que se eu tivesse que quantificar num número o quanto eu gostei, seria o número 10. E quando lá no começo do vídeo eu me perguntei se mesmo depois de estar no nível de complexidade atual da história eu ainda conseguiria voltar pro início e encontrar aquela mesma sensação da primeira vez, era disso que eu tava falando. A aventura, a simplicidade do Gon, o jeito dele de ver o mundo e as relações humanas sendo trabalhadas. E esse mundo, eu adoro a Ilha da Baleia, eu adoro esse primeiro capítulo, ele é vivo, ele é vasto, ele é incrível. Eu sempre vou adorar revisitar Hunter x Hunter por diferentes momentos, e eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência também. Comentem aqui outros mangás que vocês querem que eu veja o primeiro capítulo, ou outros momentos de outros mangás, pode ser de Hunter x Hunter, pode ser de One Piece, pode ser de qualquer coisa que eu vou estar adorando ler aqui, fazer uma análise e trazer pra compartilhar com vocês. No mais é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tamo junto.